Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Naquela época, o imperador Augusto emitiu um decreto, no qual ordenava que fosse feita uma contagem de toda a população do Império Romano. Essa foi a primeira contagem durante o governo de Quirino, na Síria. Então, todos foram se registrar, cada um em sua própria cidade. Como José era descendente do rei Davi, ele saiu de Nazaré, na Galileia, e foi para Belém, a cidade de Davi, na Judeia. Ele foi se registrar lá, juntamente com Maria, que estava prometida em casamento a ele, e que esperava um bebê. Enquanto eles estavam em Belém, chegou a época do bebê nascer. Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela embrulhou o bebê em panos e o deitou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Havia, naquela mesma região, alguns pastores que estavam passando a noite nos campos, cuidando dos seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram com muito medo. O anjo lhes disse: "Não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer as boas novas, que deixarão todas as pessoas realmente contentes. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador de vocês. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Vocês encontrarão a criança enrolada em panos, dormindo em uma manjedoura." De repente, muitos seres celestiais apareceram, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus no céu e paz na terra, às pessoas a quem Ele quer bem." Após os anjos voltarem para o céu, os pastores disseram uns para os outros: "Vamos até Belém, para ver o que aconteceu em relação ao que o Senhor nos disse." Eles correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Após eles terem visto o bebê, espalharam a notícia do que havia acontecido, e o que eles tinham ouvido a respeito do menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram impressionados. Mas Maria se lembrava com carinho a respeito de todas essas coisas, e muitas vezes pensava nelas. Os pastores voltaram para vigiar os seus rebanhos, glorificando e agradecendo a Deus por tudo o que eles tinham ouvido e visto, pois tudo foi exatamente como havia sido dito a eles. Após 8 dias, chegou o momento de ser feita a circuncisão no bebê, e ele recebeu o nome de Jesus. Esse foi o nome dado a ele pelo anjo, antes dele ter sido concebido. Quando o período da purificação deles de acordo com a lei de Moisés tinha chegado ao fim, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, conforme a lei do Senhor afirma: todo filho recém-nascido deve ser dedicado ao Senhor. Eles também fizeram um sacrifício exatamente como a lei de Deus pede: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um homem bom e também muito piedoso. Ele estava esperando a salvação do povo de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O próprio Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Seguindo as orientações do Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais de Jesus o levaram ao templo, para ser dedicado como a lei manda, Simeão pegou Jesus em seus braços, agradeceu a Deus e disse: "Agora, Senhor, que cumpriu o que prometeu, já pode deixar este seu servo morrer em paz, pois vi com os meus olhos a sua salvação, a qual você preparou para todos. Ele é a luz que o mostrará para as pessoas de todas as nações. Ele é a glória do seu povo de Israel." O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão dissera a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: "Este menino está destinado a ser tanto para a destruição, quanto para a salvação de muitos em Israel. Ele é um sinal de Deus que muitos irão rejeitar, revelando o que eles realmente pensam. Para você, Maria, será como uma espada atravessando-a." Também vivia em Jerusalém uma profetisa muito idosa, chamada Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela vivera com o marido durante 7 anos, mas, depois, ficou viúva, e já estava com 84 anos. Ana passava seus dias no templo, adorando, jejuando e orando. Ela se aproximou deles exatamente naquele momento, e começou a louvar a Deus. Ela falou sobre Jesus a todos que aguardavam que Deus libertasse Jerusalém. Depois que eles cumpriram tudo que a lei de Deus exigia, voltaram para a sua cidade de Nazaré, na Galileia. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e Deus o abençoava. Os pais de Jesus viajavam para Jerusalém todo ano para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles foram para a festa, como já era costume da família. Quando a festa terminou, eles começaram a viagem de volta para casa. No entanto, Jesus tinha ficado em Jerusalém sem que os seus pais percebessem.
Eles acharam que o menino estava com as outras pessoas que faziam a viagem de volta para casa. Passou-se um dia de viagem antes que começassem a procurá-lo entre os seus amigos e parentes. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo por lá. Buscaram o menino durante 3 dias, antes de encontrá-lo no templo. Ele estava sentado entre os educadores religiosos, ouvindo o que eles diziam e fazendo-lhes perguntas. Todas as pessoas que ouviam Jesus falar ficavam surpresas com seu conhecimento e com suas respostas. Seus pais ficaram grandemente admirados quando viram o que ele estava fazendo. A sua mãe lhe perguntou: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu ficamos muito preocupados. Nós o procuramos em todos os lugares. Por que é que vocês estavam me procurando? Jesus respondeu: Não sabiam que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuou a ser obediente a eles. A sua mãe observava, com muita atenção, tudo o que acontecia. Jesus crescia cada vez mais inteligente e forte, e tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas capítulo 2. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.